Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, nós trazemos uma informação, algo que é para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E hoje nós recebemos aqui uma convidada para lá de especial, porque ela é minha colega de trabalho, professora, mentora e também traz métodos que podem realmente mudar a sua vida. Com vocês, a professora Andréia Costa. Tudo Olá. bom, Andréia? Graças a Deus, tudo em paz. Muito feliz de estar aqui nesse podcast tão direcionado para você que tem um negócio, para você que empreende, para você que quer crescer. É uma oportunidade fantástica e eu me sinto muito honrada pelo convite, Débora. A honra é nossa! E como sempre, todas as informações que você nos traz, todo o conteúdo, né, que você apresenta nas palestras, nos workshops, inclusive no TEI, eu já acompanho, né, o seu trabalho há algum tempo, é sempre muito rico e traz transformação para as pessoas. Isso a gente vê nos seus depoimentos, ali na própria participação do pessoal ali envolvido nesse processo. E como começou essa jornada? Conta pra gente. Você já nasceu com esse dom? Foi desenvolvido? Trabalhou com o que antes? Olha, a jornada é longa, viu? É longa. Mas eu fui picada pelo bichinho empreendedor desde muito jovem. Eu comecei a empreender na escola, vendendo papel de carta. Acabei de entregar a minha idade agora. Isso! Papel de carta faz tempo, Faz muito tempo. É outro século. Isso. Então, eu sempre quis começar um negócio, eu sempre quis trabalhar para mim, fazer as coisas do meu jeito. Só que não tinha conhecimento nenhum, conhecimento zero. Então, ao longo da minha vida, foram várias tentativas e muitos fracassos, mas muito aprendizado. E para não me delongar, eu vou falar de um mais recente e que foi o maior tombo que eu tive e a maior escola que eu fiz, falando de empreendedorismo. Eu vim até conversando no caminho com a Débora, que a gente se encontrou no caminho para cá, e eu contei que eu trabalhei como cantora. Então, eu ministrava louvores em igrejas. Abri meu selo, né, tudo para facilitar a fazer o CD. Eu tinha CD gravado, eu cheguei a gravar 4 CDs. Então, eu rodei São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, sul de Minas, cantando. É uma das minhas paixões, a música. E só que eu acabei me enrolando por falta de conhecimento em gestão. Eu me enrolei, fiquei endividada, tomei calote, meu carro foi furtado. Com o material, eu consegui resgatar o valor do carro pelo seguro. Mas e o material que estava no porta-mala, que era muito maior do que o valor do carro? Quebrei. E com um monte de dívida. Eu tive que recomeçar. A vida é feita de recomeços. A gente não pode ter medo de recomeçar. E nunca é do zero. As pessoas costumam dizer, eu comecei do zero. Você começou do zero lá atrás. A partir do momento que você trilhou um caminho, toda aquela bagagem, toda aquela vivência, você traz consigo. Então, nunca é do zero mais. Pode ser doloroso, mas nunca mais é do zero. Tem experiência, tem um aprendizado. Exato. Que vale mais do que ouro. É verdade, é verdade. E aí, professora, depois desse tombo todo, e é importante a gente ouvir sempre histórias de fracasso, porque a gente, hoje em dia, essa coisa da internet é tudo maravilhoso. Ninguém fracassa, todo mundo ganha milhões, né? Todo mundo tem uma vida plena e não conta as coisas que aconteceram. E a vida, ela é sim feita de intempéries, né? Os altos e baixos, a gente pode fazer aquele planejamento lindo, mas tem coisas que realmente fogem do nosso controle. E antes, né, desse tombo todo antes teve uma carreira também no CLT, ou você já fazia alguma coisa antes de ser cantora, algum outro trabalho? Sim, eu trabalhei em supermercado, trabalhei em farmácia, mas eu sempre fugia para empreender. Eu tinha uma ideia e ia empreender. E anteriormente eu ia para música, eu participei de uma banda da igreja, então eu saí do trabalho e comecei a trabalhar dentro de um grupo musical da igreja, a gente viajou. Aí as coisas mudavam, aí eu voltava para trabalhar. Isso. E aí tem um detalhe que vai fazer toda a diferença no que eu vou contar a seguir. No tempo que eu era jovem, tinha muito emprego. Então, se você tivesse o ensino médio, você já se diferenciava dos demais, porque muitas pessoas abandonavam a escola no que hoje é o Fundamental 2.
E eu fiz a besteira lá atrás, com 20 anos, eu abandonei os estudos. Eu não concluí nem o que é hoje o segundo grau, a gente chamava de colegial naquela época. Já entreguei a idade mesmo, então não tem problema. Então eu abandonei para trabalhar, para ter o meu dinheiro. Eu comecei a trabalhar numa rede de supermercado, estava crescendo, me desenvolvendo lá dentro, gostei de trabalhar lá, gostava do ambiente, e eu peguei, tá muito difícil conciliar trabalho e estudo, não preciso disso agora. E tudo bem, fiquei, trabalhei de outra coisa, tentei vender alguma coisa, vender salgado. Então, volta e meia, eu alternava entre CLT e aí tinha uma ideia, eu vou vender tal coisa, vou fazer tal coisa. E eu ficava alternando nessa minha trajetória profissional, né? Até que, quando eu quebrei, na última vez que eu quebrei com a música, isso foi em comecinho de 2012, eu voltei para o CLT. Só que já era um outro momento. 2012 era um outro momento. Como que eu ia me colocar no mercado de trabalho? A oportunidade que tinha para uma pessoa que não tinha uma qualificação. Eu não tinha qualificação. Não tinha qualificação nenhuma. Fui trabalhar em telemarketing. Pensei assim, vou trabalhar 6 horas por dia, dá para conciliar ainda com a música. Isso. Vou pagando as minhas contas, vou limpando o meu nome e depois eu volto a trabalhar full time com música. Ok. Só que eu gostei de trabalhar na empresa e comecei a crescer lá dentro. Fui promovida 4 vezes. E lá eu descobri a faculdade, o curso de administração, porque a minha coordenadora do setor da qualidade, ela conduzia a equipe como uma maestra. E eu fiquei admirada como ela ensinava a gente, como ela direcionava os processos, criava processos. Aí eu cheguei para ela e perguntei, Kátia, que curso que você fez? Eu fiz administração, eu fui pesquisar. É isso. Porque o que me fez abandonar os estudos lá atrás foi não ter um direcionamento. Sim. Foi não ter uma referência. O que eu vou estudar? Eu queria estudar música. E aí você vê, músico não ganha dinheiro, músico morre de fome, você vai estudar música para quê? Eu vou estudar o quê? Eu só via música. E agora eu tinha uma outra referência. Eu fui pesquisar, nossa, eu gosto disso. Eu gosto de estruturar processos que contribuam para que a pessoa performe. Eu não tinha tanta clareza. Hoje eu percebo isso. Eu gosto de estruturar processos que contribuam para o desenvolvimento das pessoas. E eu trabalhava gerindo pessoas na equipe da qualidade e preparava os operadores para entregar um atendimento de qualidade e vender, na época, era um seguro de acidentes pessoais. É isso. Eu vou estudar. Vou fazer faculdade. Não, você não vai fazer faculdade. Você tem que terminar o ensino médio. Nossa. Tá bom. Parecia tão distante, né? Aquela Sim. coisa. E eu já estava com 42 anos. Então, eu não podia perder mais tempo. Me matriculei no EJA. Se é assim, então, bora lá. Vamos sentar no banco de escola. 23 anos sem estudar. Nossa, totalmente perdida. 23 anos. E aí tinha que estudar tudo, a minha chance era o Enem. Minha chance de conseguir uma boa universidade para poder cursar administração, porque eu sempre busquei o melhor. Eu sempre busquei a excelência em tudo que eu faço. Com conhecimento, com os recursos que eu tenho hoje. O que eu posso fazer de melhor? Não é, eu preciso fazer tal coisa. Não, eu não posso fazer porque eu não sei fazer. Mas com o que você sabe hoje? É possível começar, é possível fazer algo, gerar valor, fazer algo que tenha significado com os recursos que você tem hoje, com o conhecimento que você tem hoje. Você precisa começar para melhorar. Nossa, isso foi uma grande virada de chave. Sim. Porque você falou assim, peraí, existe possibilidade de recuperar todo o tempo perdido. Sim. Sim, fazer uma dobra no tempo. Existe. Isso. E aí terminou o segundo grau, conseguiu entrar pelo Enem? Sim, fiz a prova do Enem, mas por garantia, eu fiz a matrícula numa faculdade na rua de trás de casa, assim, de um jeito ou de outro. Em 2016 eu começo o meu curso, porque eu não posso perder tempo. Se eu não conseguir uma boa nota no Enem, eu pago. Eu trabalho de qualquer coisa, mas eu vou fazer minha faculdade, eu começo ano que vem. Consegui uma boa média. Na hora eu pensei que não fosse, mas foi, porque essa nota do Enem fez com que eu fosse aprovada
em 11 instituições. Uau. 2 federais, eu passei em 2 federais e 9 instituições privadas. Então, eu tive o privilégio de escolher onde eu queria estudar. E eu optei por estudar na Universidade Presbiteriana Mackenzie, porque é perto de casa, eu poderia ir a pé se tivesse greve de ônibus. Eu estudei a vida toda, praticamente a vida toda em escola pública. Eu estudei como bolsista 3 anos numa escola particular. Mas a minha vida toda foi impactada por greve. E eu não podia perder mais tempo. Por isso que eu optei por fazer uma faculdade privada e perto de casa. Se der qualquer pepino, como aconteceu no decorrer do curso, greve de ônibus, essas coisas, isso não vai me impedir de frequentar a aula, porque eu vou a pé. Uma caminhada de 25 minutos. E, na verdade, isso já era... Olha só que interessante, porque isso já era o desenvolvimento de uma visão já estratégica. Então, muitas das ferramentas que você utiliza e ensina para as pessoas hoje, meio que você já naturalmente já tinha um pezinho nesses métodos, não é verdade? Verdade, verdade. Falando agora, faz todo sentido. Porque quando a gente... Eu nunca tinha pensado nisso. Estrategicamente, né, você já pensar nessa coisa da logística. Então, tá perto, né, as intempéries, aquilo que vai me afetar. Então, isso já, olha que coisa interessante, Sim. viu? Isso é você pensar a longo prazo. Exato. E para quem empreende, isso é simplesmente uma pedra fundamental. Fundamental, isso. Ainda mais quem empreende no Brasil. Ainda mais quem empreende no Brasil e quer ser honesto. A gente paga caro para ser honesto no Brasil. Existem muitos obstáculos, mas é difícil, é desafiador, mas é possível. Possível. Ô, André, aproveitando essa palavra, obstáculo, qual idade que você ingressou na universidade? Com 43. 43. E aí? Como é que era a coisa da família, dos amigos, né? Como era não se deixar levar pela negatividade, pela descrença das outras pessoas, que de alguma forma isso acaba afetando a gente, né? Porque, mas vai estudar agora? Mas, né? Sempre coloca alguma barreira. E acontecia isso e como você lidava com isso? Aconteceu. Primeiro que o meu pai, na época, ele ficou triste porque eu abri mão de fazer uma federal para fazer no Mackenzie, para estudar no Mackenzie. Na época, ele tinha uma referência negativa de uma estagiária que estava estudando no Mackenzie e não entregava. Então, você vai perder seu tempo, você vai perder credibilidade. Como que você troca uma federal, possibilidade de estudar na Universidade Federal para estudar no Mackenzie? Aí eu peguei, minha mãe apoiou e ele no começo foi contra. Na minha família, por parte de mãe, na época eu era a terceira prima, né? Da segunda geração, a frequentar uma faculdade. Olha! Hoje tem outras duas primas que estão se formando, que já é da terceira geração. Já são primas de 2º grau, filhas das minhas primas. E aí, nessa brincadeira, quem exerce hoje, elas estão ainda em formação. De todos que fizeram graduação por parte da família da minha mãe, só quem exerce, quem trabalha com o que estudou, sou eu. Uau! Aí pega a parte... Eu vivi um pouco do etarismo. Sim. Na faculdade, um pouco. Até na as família primeiras... não, na família foi tranquilo. Na família não, na família foi tranquilo. Na família foi bem tranquilo. Os colegas, todo mundo vibrou. Nossa, que legal. Tinha pessoas que se surpreendiam por eu não estar graduada. A maneira como eu conduzia a equipe. Vem cá, você não fez faculdade? Não. Nossa, mas você fala tão bem, você se comunica, você direciona tão bem e você não tem essa instrução. Você não tem diploma? Como assim? Não. Nossa. Mas na faculdade eu senti um pouco o baque até virem as primeiras provas. Isso que eu ia falar. Existe um momento da vingança. Ele chega. A partir do momento que vinham as provas, eu tinha um bom desempenho, aí todo mundo colava em mim. Isso. Ai, André, empresta seu caderno, deixa eu ver suas anotações. Entra no nosso grupo. Você pode chegar mais cedo para explicar pra gente como é que faz isso, porque eu sempre fui muito de exatas, né? Eu sempre tive muita facilidade com cálculo, né? Apesar de gostar de gente, eu tenho facilidade na exatas e administração é um caldo entre humanas e exatas. Isso. Né? Então, em alguns momentos, o professor que estava ministrando a aula tinha idade para ser meu filho. Olha. E tudo bem. Mas tudo Depois bem. Fluiu muito bem. Eu tive uma performance na faculdade, nos 4 anos,
uma performance, um aproveitamento acima de 95%. Olha! Sem nenhuma DP, nada. Muito tranquilo, obviamente, com muitos trabalhos em grupo. Isso! Né? Isso ajuda, né? Porque faculdade é um outro mundo, não tem nada a ver com escola. E eu sofri etarismo para conseguir me colocar no mercado de trabalho, ainda cursando a faculdade, para conseguir estágio. Estágio, sim, isso que eu ia te perguntar. Na questão do estágio, como foi, assim, você conseguiu, através da sua rede de contatos, foi direto pela universidade e dentro, né, obviamente, né, dentro da empresa onde você estagiou, como é que foi, assim, essa caminhada? Eu costumo dizer que quando a oportunidade não aparece para você, nós somos criados por Deus e temos essa veia criadora também. Deus nos fez também criadores. Temos a possibilidade de criar. Então, se você não tem oportunidade, crie uma oportunidade para você brilhar. Eu tive que criar, porque eu passei por diversos processos seletivos de bancos, de empresas como a XP, e o fato de eu ter muita experiência era uma barreira. Ter experiência, vivência como empregada, por ter trabalhado em várias empresas, ao invés de agregar, era um limitador, e por causa da minha idade. Porque eu já estava muito madura, eles preferem pegar o jovem, e está tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas naquele momento aquilo foi... Eu queria trabalhar numa empresa de grande porte, uma empresa grande. Eu queria trilhar uma carreira dentro de uma empresa grande. E isso não aconteceu. Aí eu comecei a olhar para pequenas empresas. Até porque tem uma coisa que é muito típica do Brasil, isso que é interessante. O estagiário, ou seja, uma vaga de estágio pertence a um jovem. Eu acho tão estranho isso. Até conversando com a Rosana na Itália, né? É muito natural, assim, a pessoa, qualquer idade, ela pode estagiar, desde que ela tenha necessidade, o curso dela exija um estágio, não importa a idade, ela é bem recebida, ela é bem aceita. Agora, aqui no Brasil, não, é como se o estágio só pertencesse ao jovem. Exatamente. Só ao jovem. As empresas escolhem, querem moldar aquele profissional na tenra idade, porque se você for muito pronto, talvez você não se submeta, talvez você não queira, não esteja preparado. Não tem aquele ditado que fala que isso não cabe para ser humano. Cachorro velho não aprende truque novo. Isso não cabe. Para ser humano não cabe. Para o cachorro, eu não tenho cachorro, então não posso dizer se isso é uma realidade. Mas para gente, nada pode impedir uma pessoa de crescer. Exatamente. Nada. Só ela mesma. Ótimo. Só ela pode se limitar. Ninguém pode. Família, governo, país, local, nada pode impedir uma pessoa. Ela quer vencer, nada pode. Eu sou prova disso. Aquela pessoa que ninguém dá nada, eu sou aquela pessoa da família que ninguém dava nada. Ninguém dá nada. Andréia? Andréia vai trabalhar, nada contra quem trabalha como operador, como caixa. Eu trabalhei como caixa de supermercado. Meu primeiro emprego registrado foi como empacotadora, porque eu não sabia que podia me candidatar, mesmo sem experiência, para ser operadora de caixa. Então, eu comecei como empacotadora e com um mês eu fui promovida para operadora de caixa. Então, eu comecei de baixo e está tudo certo. Mas, na verdade, as pessoas abordam isso de maneira pejorativa, né? Não pelo cargo ou pela função que a pessoa exerce, mas aquela coisa assim do tipo... Eu lembro igual o vendedor antigamente, né? O vendedor... quem é o vendedor? O vendedor é o cunhado, é o cara que fala demais, é o cara que é um perdedor, aquele que não conseguiu entrar numa metalúrgica lá nos anos 70, 80, não conseguiu entrar numa metalúrgica, não tem ali os seus benefícios trabalhistas. Ele é um cara que, na verdade, na época não falava empreendedor, né? Falava o quê? Você é um autônomo, né? Autônomo. Sempre falava, ele é um autônomo. O autônomo é aquele cara, é o perdedor, é o falastrão, né? Então, ele é vendedor. E até, eu lembro que até algumas pessoas se referiam a mim assim, ela é vendedora.
Como se fosse... Um desdém, né? Desdém, como se fosse uma coisa ruim. Eu sou vendedora, gente, eu reúno. Eu ser vendedora, eu reúno a oratória, eu reúno a articulação, toda a parte da linguística, toda a parte de convencimento. Então, assim, eu ser vendedora é uma honra. Mas as pessoas colocavam isso de maneira pejorativa, né? Muito triste, Como né? se qualquer um pudesse vender. É, exatamente. Não precisa de muita instrução, de muito conhecimento, de muita técnica para vender. Muito pelo contrário. É. Todos nós somos vendedores em algum nível. E É precisamos ser. O tempo todo você está vendendo. E temos essa necessidade de vender. Vender a si mesmo. Sim. Não só o seu produto ou serviço, mas vender a sua imagem, a sua ideia, né? Isso é fundamental. Principalmente o empreendedor. Vender a sua ideia. Vender a sua ideia faz toda a diferença. E falando em vender a sua ideia, vamos agora falar sobre os seus pacotes, o seu trabalho como coaching. Então, assim, me conta sobre esses métodos. Quais foram os métodos que você aprendeu, desenvolveu e hoje você mais, digamos assim, sejam os seus mais queridinhos, aqueles que você tem mais interesse em comercializar e você vê resultado efetivo na vida dos seus alunos. Massa. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, há um arcabouço de ferramentas, de técnicas, de métodos que podem ser aplicados para pessoas distintas em momentos distintos. Eu tenho sim a minha ferramenta queridinha, que é o teste de perfil, teste e análise de perfil comportamental. Por quê? Porque eu acredito, e aí a Débora vai me dizer se eu estou errada, se ela confirma, que os comportamentos revelam quem nós somos. Exato. Não é o que você fala, ou não é somente o que você fala, não é somente o que você veste, não é somente como você se apresenta. São os seus comportamentos que revelam quem você é em verdade, assim, na essência, com profundidade. Há uma frase de RH que diz assim: as empresas contratam pelas habilidades técnicas e demitem pelo comportamento. É verdade. Porque as pessoas não querem se modificar, se transformar, não querem melhorar, ou não querem se adequar, ou realmente ela não percebeu que a cultura daquela empresa não tem nada a ver com os valores dela. Então não é para você estar aqui. Exato. Existe um outro lugar em que você cabe, aqui não vai caber. E as pessoas não estão dispostas a mudar. Tem pessoas que resistem à mudança. A mudança vai acontecer. Se tem uma coisa certa nessa vida, é que as mudanças vão acontecer. Mas existem dois caminhos para a mudança. Aquela que você provoca, que você admite e percebe que precisa mudar para melhorar, para evoluir. Então você provoca e você acaba conduzindo essa mudança. É menos doloroso. Ou você vai ser empurrado a mudar. Você vai ter que mudar. As coisas mudam e você vai ter que mudar também. Tem que mudar. E aí vai ser um processo mais doído, mais sentido, sofrido, porque você está resistindo à mudança. Então, através dos nossos comportamentos, é possível mapear quem você é, por que você age da forma que você age. Então, essa ferramenta que eu utilizo, que é a metodologia DISC, baseada na metodologia DISC, ela é extremamente reveladora. Ela é tão importante que grandes corporações utilizam essa ferramenta no seu processo seletivo. Só que tem uma questão aí. Elas utilizam aquela informação sobre você, elas colhem aquela informação sobre você e não te dão uma devolutiva. E não te contam o resultado daquela ferramenta. Elas não vão te contar. E que é essencial, porque o feedback é o que faz você crescer. Exato, exatamente. Não vão te contar. Usam em processos seletivos internos. E aqui não é uma crítica, não, tá? Por quê? Para você aplicar uma devolutiva, você precisa ter a formação como analista comportamental. E muitas vezes, isso é uma coisa que exige treino, muita capacitação. Eu fiz 3 formações como analista comportamental. Então, tudo que é relacionado a desenvolvimento humano me interessa. E eu vou atrás, eu continuo, eu sigo uma jornada de aprimoramento, de desenvolvimento. Eu também estou me desenvolvendo, eu estou mudando, me transformando por meio do conhecimento e da prática desse conhecimento. Não é só absorver conhecimento, tem que praticar, tem que internalizar através da prática. Porque na prática a teoria é outra. Por isso que tem estágio. É verdade. Olha a importância do estágio.
Por isso que tem estágio. Exatamente. Né? Porque na prática, a teoria é outra. Você não pode pegar a teoria e encaixar ali. É igual você querer colocar dentro de um círculo um quadrado. Não vai entrar. Então, você precisa fazer adaptações. E isso é com o tempo, é com a prática que você percebe que você tem que mudar. E nós somos seres totalmente adaptáveis, treináveis. Basta você querer. Então, se você está no ponto A hoje, você está numa situação e você quer chegar no seu ponto B, num outro momento da sua vida. Existem hoje profissionais, existem ferramentas, existem técnicas, existem livros, existem mentores, existem coaches, existem psicólogos, terapeutas que podem te ajudar a trabalhar essa parte interna, que é o autoconhecimento, saber mais sobre você. Aí entra comportamento, entra a parte emocional, entra a parte da neurociência, né? Aspectos neurológicos voltados também para a emoção, para comportamento, que compõem quem é o ser humano e de que maneira você funciona melhor. É a mesma coisa que um equipamento. Eu estou aqui com o meu celular. Tá? Todo mundo tem, às vezes mais de um. Para que eu possa extrair o melhor desse equipamento, eu preciso fazer um overview, fuçar, entender as funções, assistir vídeos, porque hoje não tem mais manual. A gente assiste vídeo de review, né? E aí você vai fuçando e entende a melhor maneira daquele aparelho funcionar para você. A gente também precisa buscar esse manual. A gente precisa se entender para ver de que maneira que eu performo melhor. E nem todo mundo tem essa percepção sobre si. A grande maioria das pessoas não tem. Então, elas precisam de profissionais que direcionem para que ela tenha esse despertamento ao longo da jornada dela. E muitas vezes fica vagando aí anos e anos, sofrendo, batendo cabeça, porque acha que está trabalhando da maneira certa, porque acha que pensa da maneira correta, porque acha que desenvolve o trabalho e aquele trabalho. E quando vai ver, a pessoa está totalmente defasada, não inova, não se adapta e não quer aprender. Eu acho que isso é o mais triste, né? É a mentalidade fixa, né? Isso. É a diferença da mentalidade fixa e daquela mentalidade mais flexível. Flexível, né? Exato. A palavra flexibilidade, eu acho que ela é uma das palavras que a gente realmente assim tem que colocar no nosso dicionário e utilizá-la com mais frequência, né? Professora, infelizmente, nosso horário é curtinho, mas eu acredito que essa nossa conversa me surpreendeu, porque eu estava esperando a parte das ferramentas, mas o que você trouxe para nós, em termos de experiência de vida e de desafios, eu acho que isso valeu demais, porque nos mostra, né, o quanto nós temos que lutar pelos nossos objetivos, pelos nossos sonhos, né? Então, eu acho que isso trouxe uma riqueza enorme para o nosso bate-papo hoje. E a gente vai voltar em um outro dia para falar das ferramentas, porque tem muita coisa boa para compartilhar, né? Então, a gente vai ficando por aqui. E essa câmera é sua. Passa aí os seus contatos, suas redes sociais, como as pessoas te encontram. Inclusive, se quiser falar do seu próximo evento, fique à vontade. Claro, claro. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer a Débora Martins, extremamente generosa em me convidar. É um prazer conhecer a sua audiência. Espero que você tire valor de alguma coisa que eu falei, que isso possa te dar um clique, né? Possa te dar um insight, uma virada de chave. Para você saber mais sobre mim, no meu Instagram, a minha casa é o Instagram, andreacosta.oficial, assim como no TikTok, andreacosta.oficial. Eu atuo como coach criacional de comportamento e mentalidade, então o teste de perfil comportamental é uma das ferramentas que eu aplico, é a porta de entrada para você vislumbrar um novo eu, ou quem realmente você é. Então, se você quiser saber mais, é só você me mandar um direct no andreacosta.oficial no Instagram ou no TikTok. Fico à disposição. E um próximo evento que eu estarei no TEIA de Parelheiros, nessa sexta-feira, dia 9 de maio, eu estarei no TEIA Parelheiros, 1h30 da tarde, às 13h30. E no dia 17 de maio eu estarei no Mulher Empreenda, na Avenida Paulista, em frente ao MASP. A minha primeira palestra ali na Paulista, a primeira palestra assim na Paulista a gente nunca esquece. Isso. Então é uma oportunidade de você participar, você que é empreendedor, empreendedora, quiser participar, fazer conexões.
Mulher Empreenda. Pode procurar no Instagram e fazer a tua inscrição. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, André. Muito obrigada. E a gente, com certeza, continua esse bate-papo, que é super importante para falar de todas essas ferramentas, das transformações e trazer os depoimentos também. Tá certo? Muito obrigada, um forte abraço. E o podcast da Escola de Negócios termina por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. E logo, logo a gente se encontra para mais um bate-papo importante. Um forte abraço e até mais.